Calcule a quantidade de calor necessária para que 200 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius sejam transformados em água líquida a 30 graus Celsius. São dados: o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama, calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius, e o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Então nós temos aqui a representação de uma figura para entendermos como é que faz para transformar esse gelo de menos 20 graus Celsius até a água líquida. Então, combina a questão. Ele está querendo saber o seguinte: quanto é a quantidade de calor necessária para que 200 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius sejam transformados em água líquida a 30 graus Celsius. Então, inicialmente, nós temos o gelo a uma temperatura de menos 20 graus Celsius. Então, primeiramente, ele vai ter que aumentar a sua temperatura de menos 20 até 0 graus Celsius. Então, como ele está recebendo energia térmica, uma quantidade de calor, e a temperatura está variando, esse processo onde tem um aumento de temperatura é chamado de calor sensível. Então, tem uma variação de temperatura, que ele está passando de menos 20 até 0, e ele não está mudando de estado físico. Então, esse processo, a quantidade de energia é chamada de calor sensível. Depois, quando ele chega a uma temperatura de 0 graus Celsius, ele começa a passar no processo de mudança de estado físico. Então, não há um aumento de temperatura, apenas ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Então, esse processo aqui é o processo de fusão. É a mudança do sólido para o líquido. Nesse processo, essa quantidade de energia térmica que ele está recebendo, a quantidade de calor, é chamada de calor latente. E essa temperatura da água é uma temperatura de 0 graus Celsius. Depois, ele continua recebendo energia térmica e essa temperatura da água passa de 0 até 30 graus Celsius. Então, mais uma vez, está havendo uma variação de temperatura. Se a temperatura passando de 0 para 30, essa quantidade de energia térmica é chamada de calor sensível. Calor sensível. No calor sensível, a fórmula é QmC delta θ. No calor latente, Q é igual a M vezes L. L é o calor latente. Como nesse caso é passando do sólido para o líquido, calor latente de fusão. E aqui ele está havendo uma variação de temperatura no calor sensível, mais uma vez, Q igual a MC delta θ. Para facilitar, eu tenho uma tabela, onde nessa tabela tem M, C, θ1, θ2 e delta θ. Onde M é a massa, C é o calor específico do material, θ1 é a temperatura inicial, θ2 é a temperatura final e delta θ é a variação de temperatura. Então, na questão ele diz: calcula a quantidade de calor necessária para que 200 gramas de gelo. Então, inicialmente, o gelo está a 200 gramas. A menos 20 graus Celsius. Então, a temperatura inicial do gelo é menos 20. Sejam transformados em água líquida a 30 graus Celsius. Então, esse gelo, como nós vimos, ele primeiro muda a sua temperatura até chegar a 0 graus Celsius. O calor específico do gelo, ele dá na questão, é 0,50 ou 0,5, é a mesma coisa.
E a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então aqui é 0, vamos colocar aqui, variação de temperatura. É a temperatura final, θ2, menos a temperatura inicial, que vai ser 0 menos 20. Menos com menos dá mais. 0 mais 20. Então a variação de temperatura é de 20 graus Celsius. Depois nós temos o gelo mudando de estado físico. Então se ele vai mudar de estado físico, vai ser a massa vezes o calor latente. Nesse caso, o calor latente de fusão, que é de 80 calorias por grama. Depois, esse gelo que já está a temperatura de 0 graus Celsius vai passar para 30. Então ele vai virar água. Então a água desse gelo, que tem uma massa de 200 gramas, o calor específico da água é 1. A temperatura inicial dessa água do gelo é 0. Ele passou de menos 20 para 0, então a temperatura inicial é 0. E a temperatura final, que ele está dizendo na questão, vai ficar em 30 graus Celsius. E a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Então aqui 30 menos 0, 30. Então construindo essa tabela aqui, o resto fica mais fácil. Como ele está querendo saber quanto é a quantidade de calor total, vai ser, são 3 fases, então nós temos aqui Q1 mais Q2 mais Q3. Q1, como é calor sensível, MC delta θ. Q2 é o calor latente, massa vezes o calor latente de fusão do gelo. E Q3, calor sensível, MC delta θ. Então, substituindo aqui, ó, o valor de Q1, de Q2 e de Q3, nós temos o seguinte: M, 200, calor específico 0,5 e delta θ é 20. A massa de Q2, 200, calor latente de fusão 80, Q3, a massa é 200, calor específico é 1 e delta θ é 30. Pronto, agora é só fazer essa continha aqui e está encerrada a questão. Então vamos fazer a quantidade de calor vai ser 200 vezes 0,5 vezes 20. Vamos fazer aqui. 200 vezes 0,5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 2 vezes 5, 10. Uma vírgula, uma casa decimal. 100. 100 vezes 20. Quando tiver essa multiplicação só com zero, esquece o zero por enquanto. 1 vezes 2, 2. 1, 2, 3. 3 zeros. Então, isso aqui dá 2.000. Então, 200 vezes 0,5 vezes 20 é 2.000. Mais 200 vezes 80. Esquece o zero por enquanto. 2 vezes 8, 16. Com mais 3 zeros. Mais multiplicação. Mais uma vez, esquece o zero. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 1, 2, 3 zeros. Então agora é só somar. 2.000 mais 16.000 mais 6.000. Então vamos lá. 16.000, 2.000 e 6.000. Somando. 6 mais 2, 8. 8 mais 6, 14. Vai 1. 1 mais 1, 2. Então, a quantidade de calor
para transformar 200 gramas de gelo em água a 30 graus Celsius é de 24.000 calorias. Aí pessoal, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilha nas redes sociais, para que a gente possa crescer esse canal e aumentar o número de vídeos de física. Até a próxima!